Olá meninas, hoje mais uma aula e o tema hoje é sobre violência intrafamiliar e autoprovocada entre crianças e adolescentes. E quem vai falar sobre esse tema é a psicóloga Magna Damasceno. Olá pessoal, meu nome é Magna Barbosa Damasceno, eu sou coordenadora da Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual do município de Suzano pela Secretaria de Saúde e eu trabalho com todos os ciclos de vida, incluindo aqui crianças e adolescentes. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da violência relacionada com as crianças e adolescentes. Para nós da saúde, está incluso crianças e adolescentes de 0 até 19 anos. Então, só recapitulando um pouco, como é que a gente entende a questão da violência aqui no município? A gente pegou o modelo da Organização Mundial de Saúde, que ele vai compreender que a violência doméstica, ela é considerada toda violência que há uso intencional da força física ou não, né? Porque pode ser uma violência psicológica também, se utilizando da ameaça que vai causar na pessoa dano, né? Morte ou lesão. Então, esse é a ideia, a definição de violência que a gente tem. E também a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma perspectiva de tratamento da violência do olhar do agressor, de quem comete essa violência. Então, se olha 3 tipos de violência. A violência autoprovocada, que também está, infelizmente, em alto índice entre crianças e adolescentes. A violência intrafamiliar, que é a violência interpessoal, que ocorre, né, nas famílias ou nas comunidades. E a violência coletiva, que é uma violência que vai estar aí no âmbito social, econômico e político. Então a gente vai falar um pouco mais centrado nas 2 primeiras violências, que é a violência autoprovocada e a violência intrafamiliar, né, para a gente se localizar aqui. Então, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu essa tipologia, esses 3 grandes grupos de violência, né, segundo o agressor. Começando pela violência autoprovocada, quem é o agressor aí, pessoal? O agressor é a própria pessoa, né? A Organização Mundial de Saúde vai chamar de violência auto-infligida. E aqui a gente também vai conhecer um pouco como comportamento suicida ou suicídio propriamente dito. As nossas crianças e adolescentes, elas vão estar aqui, né, nessa violência muito centradas nos comportamentos suicidas, né? Por quê? Porque aqui vai envolver 3 tipos de comportamentos, né, que a gente vai ficar bastante preocupado. Os pais, as famílias vão encontrar isso, vão ficar bastante preocupados, que são os cortes, né, as autolesões, né? Então é uma ideia de acabar com a própria vida que não está bem elaborada ainda, né? Isso não é uma coisa que está bem organizado na cabeça da criança e do adolescente. Há uma destruição direta e deliberada, né, do próprio corpo ou de partes desse corpo, né? Mas não é de forma consciente. Esse comportamento, ele tem 3 tipos de classificação. Ele pode ser grave, pode ser estereotipado ou pode ser superficial. Quando ele é grave, chega até alguma amputação de um dos membros, dos dedos, enfim, de membros do corpo. Quando ela é estereotipada, vocês vão ver aquelas crianças e adolescentes que batem a cabeça na parede, que vão se morder, que vão se arranhar, vão arrancar os cabelos, né? É muito comum isso no histórico de crianças e adolescentes. E pode ser também superficial, né? Aqueles cortes, né? Por mais que os cortes pareçam pra gente muito agressivos, é um tipo de violência superficial. Hoje em dia é chamado de cante, né? Vai estar todo arranhado, né? Vai introduzir agulhas na pele, vai fazer os cortes. Geralmente, pessoal, a gente encontra isso nos braços, na região do antebraço, entre as coxas, né? Ou em partes que são cobertas.
né? Não é à toa que a gente vê muita criança e adolescente no verão com aquelas roupas maiores, então a gente precisa estar atento a isso, né? Se está fora de época, ele está usando uma roupa, né, que não é adequada àquela época, pode estar escondendo algum tipo de comportamento aí suicida. E tem o suicídio propriamente dito, que é a caracterização do ato. Quando a gente está falando do suicídio propriamente dito, aqui já há uma intenção clara, né, de eliminação da própria vida. Então a gente precisa estar atento na escuta desse sujeito, né? O que essa criança e esse adolescente eles estão falando? Eles estão falando de uma vontade de morrer? Eles estão falando de desenvolver um plano no qual eles vão cometer o suicídio, eles vão realmente acabar com a própria vida? Esse plano que eles têm, né, essa vontade de morrer, está organizada? Eu vou fazer assim, assim, assado. Eu vou realizar dessa maneira. Ele já conseguiu compor ou adquirir os elementos que vão fazer com que ele concretize esse plano, ou seja, eu vou, né, eu vou me cortar, então eu já tenho acesso à lâmina, eu já pensei nisso, eu já sei aonde eu vou me cortar. Então tudo isso vai caracterizando um grau mais grave do comportamento suicida, né? Então uma criança e uma adolescente onde já tem um plano desenvolvido, onde já tem elementos que vão ajudá-lo a desenvolver esse plano, ele está muito mais grave do que uma criança que ainda não tem essa ideação, né? Que está se cortando, mas ela não percebe que isso está se prejudicando, é uma autolesão. Então todas as pessoas que estão nessa situação, né, de suicídio, no geral elas comunicam a alguém sobre isso, e no geral elas não são levadas a sério. As crianças e adolescentes, sobretudo, não são levadas a sério, e a gente precisa pensar sobre isso. Como é que a gente vai levar a sério as conversas que vêm de crianças tão novas, né, 10, 12 anos, e que estão dizendo que não querem mais viver, tá difícil viver, enfim. A gente precisa fazer uma investigação, né? Como que tá a vida dela na escola, como é que ela tá com os amigos, né? E quando eu tô falando dessa investigação, eu tô falando enquanto comunidade, enquanto família, né? Enquanto pais mesmo. A gente tá falando nada de muito extraordinário, mas é saber do dia a dia da criança, saber do dia a dia do adolescente, estar com esses amigos, né? O quanto que a gente permite que esses amigos conheçam a nossa casa, e a gente possa estar atento, né, dando uma certa privacidade, mas também estar atento às conversas, ao que eles estão dizendo, como que é toda essa vida social, essa competência social das nossas crianças e adolescentes que estão aí na vida. E ele é um tema, pessoal, que a gente precisa entender a necessidade de ser abordado de maneira correta. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente acredita que falar do suicídio não é bacana, que falar do suicídio é perigoso, né? Tem muitas pessoas que acreditam ainda, por questões culturais, religiosas, que o suicídio é um grande tabu, e que os suicidas eles vão para um lugar específico, né? E que aquele que tentou suicídio, nossa, não vai ter alcançado o reino dos céus. Só que aí a gente acaba não falando dessas coisas e não dando oportunidade de fato para quem está com essa ideação suicida desabafar. Falar é muito bom, porque você acaba reelaborando aquilo que você está falando, porque na medida que você fala para o outro a tua ideia, você se escuta. E quando você se escuta, você tem a possibilidade de elaborar melhor esse sentimento que está ali dentro, né? Quando uma pessoa está com uma situação de suicídio, no geral, ela vai falar ou vai escrever sobre isso, né? Sobre a questão do suicídio. Então a gente precisa estar atento sobre o que os nossos adolescentes, nossas crianças estão conversando, né? Sobre o que eles estão escrevendo, né? O que eles estão curtindo. Hoje em dia existem nas salas de bate-papo do Facebook grupos que falam sobre essas questões. Mas qual é
é a questão que está posta ali? São grupos que vão falar sobre o suicídio com o objetivo de valorização da vida? São grupos que vão falar sobre suicídio, mas com o objetivo de disseminar métodos, né, e formas de cometer o suicídio? A gente precisa moderar um pouquinho disso, pessoal, porque com a internet, as famílias, elas perdem um universo ali, né? A criança e o adolescente, ela entra na internet, é um mundo muito grande. E hoje em dia a gente já tem dispositivos para monitorar aí o que é que nossas crianças e adolescentes estão vendo na internet. Eu sei que não é fácil, porque afinal de contas as crianças de 5 anos estão nascendo cada vez mais tecnológicas, muito mais rápidas do que a gente mesmo nesse tipo de ofício, né, de como mexer nessa área da tecnologia, mas a gente, enquanto comunidade, como família, a gente precisa estar atento a isso, né? Uma coisa que a gente pode, né, desses sintomas e sinais de quem está nessa situação, de crianças que estão e adolescentes que estão na situação de suicídio, é observar se está acontecendo algum tipo de isolamento em relação à família e os amigos que tinham. Então isso é um sinal. Então, a criança e o adolescente não quer mais brincar, não quer estar próximo dos amigos, não está querendo mais ir para a escola, né? Não está querendo estar fazendo passeio juntos. E isso não é típico daquela idade, de repente, é do nada. Você vê que é uma coisa exagerada. Não é que ela quer o espaço dela, ela não quer estar com ninguém. Então, o isolamento, ele é um fator que nos preocupa. Toda vez que uma criança e um adolescente estiver se isolando, a gente precisa saber qual é a premissa desse isolamento, por que eles estão indo para este lugar, né? Outro sinal é uma sensação, um sentimento de desespero que aquela pessoa narra, que aquela pessoa tem. Ela está desesperada com uma questão, com algo que ela não sabe dizer para você. Como é que ela vai se organizar diante desse sentimento de desespero que ela está sofrendo, né? Outra fala muito comum em crianças e adolescentes que estão nessa situação é um sentimento de desamparo. Ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, tanto faz eu estar aqui, não tá, eu não sou amado, né? Então, esse sentimento de desamparo pode realmente ser algo que está sendo comunicado e a gente está lendo como uma carência, né? Ai, meu Deus, para com isso, eu não tenho tempo para isso, para essas bobagens. E a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que carência é essa? Que especificação de desamparo é esse que está falando? Sentar, olhar no olho e conversar. Acho que é importante que a gente tenha essas orientações para dizer, refletir junto com outras mães da nossa comunidade de como a gente vai percebendo isso nos nossos filhos. Porque uma vez que acontece, a gente toma um choque. Nossa, como é que chegou nisso e eu não percebi? Não percebeu porque a vida ela é corrida, porque a gente tem uma série de outras coisas e a gente meio que vai ficando nessa fantasia que a gente vai dar conta de tudo. E nós não vamos dar conta de tudo. Assim como os nossos filhos não vão dar conta de se formar sozinhos. Eles precisam da nossa presença, né? Em determinados momentos, dentro daquilo que é possível, dentro da nossa história de vida. Então, em algum momento, a gente precisa parar, sentar e olhar nos olhos das nossas crianças e adolescentes e ter essas conversas. Como é que você está? Como foi seu dia? O que é que você fez? Né? Eu não estou sugerindo que vocês tenham uma família doriana, porque nem eu não tenho isso. Mas eu estou sugerindo que a gente encontre um tempo para que a gente diga para essas crianças e adolescentes o quanto elas são importantes para nós. Né? O quanto a vida é difícil, sim, o quanto a vida é corrida, sim, mas que elas estão num primeiro plano, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. Outro sintoma ou sinal que a gente pode perceber em crianças e adolescentes que estão pensando em a situação de suicídio é um sentimento muito forte de raiva. Né? Infelizmente a gente teve um caso aqui, né? A questão do Raul Brasil, né? Aquela criança, aquele adolescente estava munido de muita raiva naquele momento, né? Ele queria externalizar a sua raiva daquele jeito, tanto que o plano dele ao final foi, bom, eu vou cometer o suicídio.
Então, a gente também tem que estar atento a isso, né? Não é só o desespero, não é só o desamparo que nos alerta nesse momento. A raiva também pode ser um dos sentimentos que vão preencher esse vazio existencial aí, né? A gente vai perceber grandes mudanças de humor na pessoa, né? Ela não consegue ter uma estabilidade de humor. Antes era feliz, alegre, de repente, pá! Ou perdeu a paciência do nada, ou não está mais sociável, né? A gente também pode perceber o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Começa a utilizar álcool e outras drogas e aí a gente começa a utilizar de uma maneira que não é mais um uso recreativo, é um uso abusivo. E nós pais que já nem sabíamos do uso recreativo, quando a gente se vê, a gente está vendo que os nossos filhos estão no uso abusivo e é um choque, porque você fala, nossa, onde foi que eu perdi que você tinha iniciado o uso de substâncias, né, psicoativas dessa forma. Então, outra coisa muito perigosa é o grau da impulsividade da pessoa, né? A gente sabe quando alguém é muito intenso, muito impulsivo. O agir impulsivamente é uma das coisas que motivam a pessoa a cometer um ato suicida, né? No geral, o impulso é que te leva a concretizar a ação. Então é muito importante que a gente saiba avaliar isso, né? Perda do interesse pelas suas atividades que você gostava, rotineiras, da maioria delas. Gostava de dançar, não dança mais, gostava de sair com os amigos, não sai mais, gostava de passear, não passeia mais, ouvir música, não quer mais ouvir sua música, né? Começou a agir de forma imprudente, esse adolescente, né? Às vezes está sentindo muita culpa ou muita vergonha excessiva e você não sabe direito do que é, né? Às vezes aconteceu alguma coisa que vai ser um fator gerador dessa ideia suicida, a gente nunca sabe. O que a gente sabe que são eles os motivos que levam as pessoas a pensarem, né, na possibilidade de não estarem mais vivas, né? Mudanças de hábitos, por exemplo, no comer e no dormir. Não começa mais a dormir, não consegue mais dormir. Parou de comer de repente, não tem mais uma regularidade nas refeições, né? Como que é isso para essa criança, para esse adolescente? A gente precisa estar bem atento. Começa a baixar o desempenho escolar, né? Se é um jovem aprendiz no trabalho, cai o desempenho dele, ele não consegue mais fazer nada. Então todos esses 13 sintomas que a gente está falando são pistas para a gente estar atento, né, com as nossas crianças e adolescentes em relação à ideia suicida, o comportamento suicida, né? E aí, quando a gente suspeita que algo errado está acontecendo, como é que a gente pode perguntar? Já que falar é bom sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que começar por uma pergunta muito simples, né? Porque isso vai organizando o pensamento daquela pessoa para que ela possa trazer aí para si uma reflexão durante esse processo e também ter tempo de assimilar que para o outro ela importa. Então, você se sente feliz ou você se sente infeliz, né? Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. É uma pergunta. Eu estava pensando aqui, e na vida que a gente tem, tá, você se sente feliz? E deixa ela falar. Ah, não me sinto, né? Não sou uma pessoa feliz. Ah, eu sou uma pessoa feliz, enfim. Você se sente desesperado? Essa pode ser a segunda pergunta que a gente vai fazer. Você se sente incapaz de enfrentar os dias? Também é uma terceira pergunta que vem aí, que pode trazer uma reflexão, né? Você sente que a sua vida é um fardo, tá pesada, tá difícil? Como é que você sente essa vivência? Você acha que não vale a pena viver? É uma coisa que vocês podem perguntar também. E por último, vocês podem perguntar: você pensa em cometer suicídio?
Vocês verem que uma série de perguntas que vão tendo um grau, vai subindo o grau de aprofundamento sobre essa questão, mas que vão abrindo possibilidades para o sujeito pensar. É uma conversa que é difícil, mas ela é necessária, né? Então, quando a gente for fazer essa conversa, que a gente possa acolher tudo o que tiver lá. Né? É muito importante que a gente possa dar essa continência ao outro que está dizendo que está num momento difícil, né? Eu sei que é muito, tratando dos nossos filhos, é muito difícil, porque você vai se emocionar, obviamente, você vai ficar triste, né? Você vai ter diversas reações que a gente nem vai esperar. Mas se a sua reação for de raiva, eu sugiro que você respire fundo, né? E diga, olha, é difícil ouvir isso de você, uma pessoa que eu gosto, que eu amo, mas eu te entendo. Né? E eu tô aqui para te apoiar, porque senão, pessoal, fica difícil quando alguém já está no desespero e você despeja a sua raiva sobre ele, porque é normal do ser humano a gente sentir essas situações. Então, quando você estiver na intenção de perguntar, se pergunte também como seria se ele dissesse sim. Como seria se eu fizesse essas perguntas para acolhê-lo e eu tivesse respostas das quais eu não gostaria de ouvir, né? Se prepare para esse momento, né? Porque aí esse é um momento bacana para você perguntar. E quando é um momento bacana para perguntar para o outro? Depois que você consegue estabelecer um vínculo, depois que você percebe que ele começou a falar dos seus sentimentos. O que é falar dos seus sentimentos? Ah, eu tô de saco cheio. Você tá de saco cheio? Como assim? Explica direito o que é estar de saco cheio. Eu tô de saco cheio, não aguento mais isso daqui. Então, quando ele começa a entrar nisso, essas 6 perguntas são perguntas que vão abrir um caminho para chegar nessa pergunta principal, né? Então, quando ele estiver nesse processo de expressão dos seus sentimentos negativos, é interessantíssimo que a gente possa perguntar, né? Porque a gente sempre fica perguntando para nós mesmos se tem algo que a gente possa fazer para ajudar. E tem. Essas perguntas, por exemplo, elas vão direcionar como é que você vai lidar com uma questão do suicídio, né? Como é que você vai lidar com o grau e a intensidade dessas respostas, né? Dialogar não é fácil, né? Porque requer 2 pessoas centrada uma na outra, olhando no olho, né? E tendo muita atenção direcionada uma para a outra, na qual uma vai falando enquanto a outra escuta. Se tiver 2 pessoas falando ao mesmo tempo, isso não é um diálogo, é uma disputa de narrativa. E o que a gente precisa no momento desse é um diálogo, onde um fala e o outro escuta, onde um fala e o outro escuta, voltados um para o outro. Então, quando um está falando, o outro está boca que usa, escutando. E assim vai. E isso a gente tem a possibilidade de alternar essa dinâmica e aí nascer o diálogo entre essas pessoas. Então, pessoal, o suicídio é algo que é muito assustador, mas ele é tratável, né? A maioria das pessoas que vão pensar na ideia de um suicídio, elas procuram alguém para contar sobre isso, né? Então a gente tem que estar atento para receber. E ainda falando de crianças e adolescentes, se a gente for pensar, né, na questão intrafamiliar, como que é a violência contra a criança e adolescente no âmbito interpessoal, onde está a questão intrafamiliar. Quando a gente está falando de violência interpessoal, a gente está falando daquela violência que ocorre entre um e outro. Aqui é diferente da violência autoprovocada que eu falei para vocês, que caracteriza o comportamento suicida e o suicídio em si, né? Porque ele é feito pela própria pessoa. Autoprovocada, auto-infligida. Então, eu comigo mesmo. Na interpessoal, é a violência com o outro, na relação com o outro, né? Geralmente, essa violência, essa interação, ela começa a partir do fracasso do diálogo, que a gente falou agora há pouco. Quando o diálogo é inexistente,
né, nessa relação com o outro, na resolução dos conflitos, se tem como estratégia a evidência da violência. Então a gente precisa, né, entender que quanto mais a gente conversar, menos violento a gente vai ficar, né? Agora, se a gente, toda vez que a gente achar que para resolver um conflito a gente tem que lançar a mão da violência, vai ficar mais difícil, vai ter muito mais pressão, vai ter muito mais confusão de emoções, de sentimentos, e as pessoas vão tender a ficar cada vez mais violentas e incompreensíveis uma com as outras, né? Então essa violência interpessoal, no geral, atinge bastante crianças e adolescentes. Porque tem um conflito geracional e hierárquico aí, né? Geralmente alguém com maior idade com poder sobre alguém com menor idade, né? Tem um conflito entre gerações, que a gente diz, né? Essa violência intrafamiliar que ocorre nessas relações hierárquicas e intergeracionais atinge bem mais as crianças e os adolescentes em função da sua maior fragilidade. Tanto física como emocional. Crianças e adolescentes, elas ainda estão em processo de desenvolvimento e, portanto, elas ainda não têm habilidades e competências sociais para se autodefender com plenitude. Por isso que a gente diz que crianças e adolescentes são mais frágeis em relação à violência, são mais suscetíveis à violência também, né? Porque nessa relação de forças, quem é que ganha? Né? Nem sempre vai ser a criança ou adolescente, a maioria vai ser os adultos, né? Então, como é que isso vai acontecer no âmbito familiar? Bom, geralmente consiste em formas agressivas, né, da família se relacionar, por meio do uso da violência como resolução do conflito e como estratégia de educação também. Então vai incluir ainda a falta de cuidados básicos com esses filhos, vai incluir essa tendência a colocar para essas crianças algo que ela não vai compreender acima da compreensão da idade dela. Então é muito difícil a gente construir um diálogo quando a gente está colocando para o outro questões que está difícil para ele elaborar. A gente costuma dizer que as crianças e adolescentes, ao sentirem, sentem como os adultos. Qual é a diferença? Nós adultos temos mais repertório para elaborar aquilo que a gente está sentindo. As crianças e os adolescentes têm bem menos repertórios. Eles ainda estão nomeando, descobrindo como se nomeia aquele sentimento, né? Eles ainda não conseguem elaborar de uma maneira eficaz tudo aquilo que eles estão vivendo, todas as emoções, identificar, nomear, classificar se é bom, se isso é ruim. Então, isso que a gente fala que ainda não tem um amadurecimento emocional para compreender determinados sentimentos e emoções que vão surgindo diante dos conflitos familiares, que dão a ele a maturidade de lidar com uma situação que parece que vai gerar uma violência. Ele não consegue nem perceber, quando ele vê, ele está no meio disso. Então a gente precisa ter esse cuidado. Enquanto adulto, nosso papel é nomear esses sentimentos, ajudar a amadurecer essas emoções, ajudar no diálogo. Olha, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é frustração. E a gente trabalhando isso com as nossas crianças e os nossos adolescentes, as possibilidades e os limites na convivência familiar, né? Óbvio que isso vai estar interpelado por uma violência estrutural, né? E uma violência de gênero, porque nós estamos numa sociedade muito violenta e machista, e a gente tem que estar atento. Não é porque foi assim com os nossos avós que nós vamos reproduzir. Porque eu apanhei e eu não virei ladrão. Opa, né? Não virou ladrão, de certo, mas é um sujeito aí cheio de problemas, né? É um sujeito que tem as suas questões emocionais também, né? Então, não é que você saiu ileso disso, não é porque você se livrou de ser um ladrão que você não tem consequências das violências que você sofreu ao ser educado. Esse é um grande desafio da nossa sociedade, né? Como educar sem ser violento. Isso é uma coisa muito difícil da gente pensar.
Então, pessoal, a violência, ela pode ter várias manifestações. Uma delas é a violência física, que ela vai corresponder ao uso intencional dessa força física, né, contra as crianças e adolescentes, ou por parte dos seus pais, ou por quem exerce essa autoridade no âmbito familiar. Né? É uma relação que vai se basear no poder disciplinador do adulto e em desigualdade em relação adulto-criança. Né? Tem uma relação desigual. Porque a criança não será considerada um cidadão de direitos, né? É um cidadão de dever. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo e tal. Então, a sua percepção vai virando de acordo com os padrões culturais. Né? Se as famílias são mais violentas, essas crianças vão apanhar mais. Se são menos violentas, vão apanhar menos. Então, isso é um impacto muito grande. Quando a gente educa pela força, é muito complicado. A gente também tem uma coisa que a gente precisa entender, que quando a gente quer diagnosticar uma criança que está sofrendo violência, é entender se, bom, esse machucado foi feito porque essa criança está em fase de desenvolvimento, então tem partes, áreas proeminentes que ela carrega que é desengonçada, né? A adolescente vive esbarrando, né? Então bate joelho, bate cotovelo, bate cabeça, que são coisas da idade. Criança também não tem pezinho da cabeça, acaba batendo, machucando. Ou ela foi provocada por uma situação onde se usou o método da violência como algo educativo. E aí deu um tapa, tirou sangue da boca, né? Bateu com algo na cabeça. Então tudo isso a gente precisa ver. Geralmente nos postos de saúde a gente encontra algumas histórias inconsistentes. Quando a história é conflitante, é inconsistente entre a criança e o adolescente e o responsável, a gente percebe. Então marquinha de dedos no rosto, nas costas, as mães, né, com a cabeça muito cheia de coisas, muitas coisas para fazer, acabam pegando o primeiro objeto e jogando. Isso pode machucar e feio algumas crianças, ou imersão de criança em água muito quente, isso pode trazer queimaduras sérias, mordidas pelo corpo, né, queimaduras de bituca de cigarro, coisas que vão identificando ali que aquela criança foi sofrendo maus tratos. Então a gente precisa diferenciar essas histórias contadas sobre o trauma que a criança está recebendo naquele momento, né? Então a gente precisa estar mais atento. Então, de acordo com o instrumento utilizado, vai ter uma intensidade nesse local onde a violência aconteceu, onde essa lesão vai se apresentar. Então é importante que a gente vá verificar. Por exemplo, já atendi crianças que tiveram lesões de diversas cores, né? E a cor da lesão vai contando uma história. Apanhou há 2 dias, apanhou há 3 dias, tem 22 dias que apanhou, tem uma semana que apanhou, né? O esverdeado, o azulado, o preto, o avermelhado da lesão. Então, tudo isso a gente tem que prestar muita atenção. Porque senão, pessoal, a gente vai achando que se machucou, e não se machucou, aquela criança está sofrendo violência, né? Uma coisa que é importante que a gente saiba, que no processo de formar um ser humano, muitas coisas podem acontecer no processo de identificação dele, de formação da sua identidade. Então, uma pessoa que apanha não necessariamente vai virar um agressor. Ele pode apanhar e crescer com a ideia de que eu nunca vou na minha vida querer reproduzir isso que eu estou vivendo. Como ele pode também entender que aquilo é normal, é natural. Então, se eu tiver um filho, é assim que vai ser, eu vou bater também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que tudo que a gente faz, vai dar o mesmo resultado. Não vai. Não vai dar o mesmo. Para cada um vai ser de um jeito. Então é melhor que a gente eduque nossas crianças, aceite esse desafio de educar sem utilizar a força física, tentando educar de uma maneira mais adequada, né, com o diálogo, né? É uma estratégia que a gente opta. Ela é cansativa? Ela é cansativa. Aqui ninguém vai mentir para vocês, mas ela é possível, tá? Existem outras formas de violência que a gente
percebe que é violência com crianças bem pequenininhas. A gente já consegue perceber essas outras formas de violência. Uma delas é a síndrome do bebê sacudido. Aquele bebê que não para de chorar, não sei o quê, e se fica nervoso, sacode ele. Sacode. Essa movimentação violenta da criança, que é segurada, né, muitas vezes pelos braços, vão trazendo algumas desarticulações. Então desloca o ombro, desloca um tronco, a clavícula muitas vezes quebra. Então tudo isso vai trazendo consequências de um movimento violento, né? Essa movimentação desse bebê vai acabando provocando choques entre a calota craniana dele e o tecido encefálico, né? Vai matando células do crânio, vai trazendo hemorragias internas que a gente às vezes não percebe. Quando a gente vê aquele bebezinho já tá mole, ele não responde, ele não olha, porque já atingiu, né, internamente a cabecinha desse bebê, né? Já tem uma hemorragia maciça e um rompimento de fibras do tecido nervoso dele. Então ele não tem sustentação de cabeça, ele não te procura, ele não te olha, ele tá mole, a cabecinha dele tá mole, vai para baixo, vai para cima, já não tem nenhuma sustentação. Então a gente tem que ficar muito atento a essas situações, né, que a gente vai verificando quando a gente vê nas famílias, né, os pais quando estão nervosos, crianças, bebês muito pequenos, eles muitas vezes estão irritadíssimos, estão chorando, se quer mamar chora, se quer comer chora, se fez cocô chora, porque é o meio como eles têm para serem atendidos. Então, muitas vezes os pais não vêm com manual, obviamente, acho que a beleza da vida é justamente essa, mas a gente precisa estar atento para orientar quando a gente vê uma família assim. Outra situação de violência também é a síndrome de Munchausen, né? Que a gente chama síndrome de Munchausen por procuração. Ela é caracterizada pela simulação ou criação de um dos responsáveis por um quadro nessa criança de adoecimento etéreo. Então, é considerada uma forma violenta de violência física, porque vai exigindo dos profissionais de saúde que faça algo, que submeta essa criança a um tipo de verificação, de uma série de exames, de investigações extremamente dolorosas e penosas para essa criança. Todo dia essa mãe está lá no posto de saúde dizendo que essa criança tem alguma coisa e essa criança não tem nada. Todo dia essa mãe quer que dê uma injeção, quer que submeta a um procedimento que é desnecessário para a saúde dessa criança. Por exemplo, vou falar de uma mãe que toda vez ela levava uma criança no posto de saúde porque ela queria passar no pediatra, para o pediatra receitar um supositório porque a criança não ia ao banheiro. Bom, uma criança com menos de 1 ano de idade. É uma coisa muito ruim, né? Então tá colocando, caracterizando nessa criança uma doença que uma criança não tem, né? E aí você vai investigar mais a fundo, conversar com essa mãe e tal, e essa mãe não fazia a papinha de acordo com a orientação do pediatra. Então a gente precisa estar atento com isso, né? Isso é uma síndrome de Munchausen. Você querer que seu filho passe por procedimentos que vão caracterizar uma doença que seu filho não tem. E o castigo corporal, que a gente já falou muito do castigo corporal aqui. Esse é um grande desafio para nós que somos formadores de seres humaninhos, né? Todo mundo que tem um filho, um sobrinho, enfim, uma criança na sua casa é responsável pela formação dela, portanto é um desafio de todos, de entender como fazer as intervenções aí junto à criança, como a gente educar uma criança sem colocar no meio um castigo corporal, né? E esse castigo vem de diversas formas, pessoal, né? Os mais velhos vão lembrar. O pai botava para rezar Ave Maria de lá para cá, de cá para lá, né? Uma criança que não tem muita memória desenvolvida, na metade do caminho ela já não lembra mais o que ela estava rezando. Ou, põe no cantinho para sentar. Nossa, crianças põe no cantinho para pensar no que você fez. Crianças têm um pensamento, não é um pensamento abstrato, é concreto,
né? Daí ela está pensando no que ela fez? Não, ela já está pensando, que chato ficar aqui, ai meu Deus, isso não resolve nada. A gente precisa sentar e conversar e bolar estratégias desde muito cedo sobre a efetividade do diálogo. Muitos de nós acreditamos que crianças muito pequenas, elas não vão entender falando. Deixa para explicar quando ela crescer. Quando ela cresce já é tarde demais. Precisamos estabelecer o diálogo com as crianças desde a barriga da mãe. Desde a barriga da mãe a gente já tem que vir conversando. Nasceu, a gente continua conversando com o recém-nascido. Tem 6 meses, a gente conversa. As nossas conversas vão mudando, não vão? Quando tá na barriga da mãe, fala, ai meu filho, tô te esperando e não sei o quê. Quando nasce, filho, o que você quer? Você chora, eu não sei o que você quer. Né? E quando tá com 6 meses, a mãe fica lá, dididadá, aquela coisa esquisita que a gente olha e fala assim, nossa, essa mulher tá pirada. Mas quem que nunca estimulou seu filho assim? E aí a criança dá risada. O diálogo muda, mas ele não pode deixar de existir, né? Então essa criança tem 3, 4, 5, 6, 7, 18 anos a gente vai estar dialogando com ela. Porque quando ela tiver maturidade, ela vai entender que as coisas se dão pelo diálogo e não pela força física, né? Sei que é difícil, sei que não é algo fácil, mas é muito importante e poderoso. O diálogo de verdade, não aquele fala que eu te escuto e na verdade você só está falando, não está escutando ninguém. Outra violência que acomete muito crianças e adolescentes é a violência psicológica. Na violência psicológica é uma coisa assim, difícil, porque ela é caracterizada pela ação de causar risco, né? Dano à autoestima, à competência social daquela criança e adolescente ou ao seu processo de desenvolvimento da sua identidade, né? Quando você coloca uma criança e uma adolescente de forma negativa, de forma depreciativa, você está inferindo sobre as instâncias, o psiquismo delas, as instâncias psicológicas. Portanto, se caracteriza uma violência psicológica. E ela vai se manifestar de diversas maneiras. Uma dessas formas de manifestação é a rejeição. Rejeição, depreciação, discriminação, são todas violências psicológicas, né? Punições humilhantes, né? Utilização da criança ou do adolescente pela pessoa adulta para atender suas necessidades psíquicas, né, que as crianças não têm, mas elas têm que atender. Então, quando a violência psicológica pode desencadear sintomas agudos de sofrimento, a gente vai percebendo isso, só que a gente vai percebendo isso progressivamente. Vai surgir como sinais de angústia, vai surgir como ansiedade e tudo isso vai acabar por determinar comportamentos, problemas no comportamento dessas crianças que vão fugir do padrão habitual do desenvolvimento delas, né? Vai ter a longo prazo depressão, ansiedade, agressividade. São muito comuns em crianças e adolescentes que têm violência psicológica em casa, que vivem essas violências psicológicas. No cotidiano, essas violências estão muito naturalizadas, porque elas aparecem com insultos constantes, a humilhação que você faz, a desvalorização, gritar com a criança. Tem gente que grita com a criança o tempo todo e não percebe. Acusar a criança de ter feito algo que ela não fez, a gente sabe que ela não fez, mas a gente acusa, a gente não acredita nela. Zombar da criança, criticar a criança, discriminar a criança. Mas eu não posso fazer nada então? Bom, nada que é depreciativo, né? Se houve uma situação de conflito, você tem que sentar e conversar pontualmente sobre aquela situação de conflito, né? E tentar resolver essa situação de conflito e não entrar nessa situação de querer zombar, chantagear a criança. Isso é uma violência psicológica muito grande, porque vai deturpando, né, os valores da criança, que ela ainda nem sedimentou, né? Tentar isolar essa criança dos amigos e dos familiares, né? Colocar ela em confinamento doméstico, né? Esse é um tipo de violência psicológica, porque você vai tirando ela do meio social. E ela precisa do meio social para desenvolver competências sociais, habilidades sociais do seu curso normal de desenvolvimento, né? Ignorar a criança. Então a gente está lá no celular,
Mãe, o que é, menino? Espera aí que eu tô vendo um negócio aqui. Aí a gente tá lá na novela, a criança, mãe, espera que eu tô assistindo minha novela. Você não tá vendo que eu tô fazendo comida? É sempre alguma coisa mais importante que ela. Então você ignora, né? Ou rechaço. Né? A criança fez alguma coisa, você nem olha. Você fez isso? Então você não senta em conversa. Aí você fica ali ameaçando de abandonar essa criança o tempo todo, né? Ou quando você vai privando a liberdade dessa criança e desse adolescente, você não pode mais estudar, não pode mais se cuidar da sua aparência, não pode cortar o cabelo. Você vai amedrontando ele, se você fizer isso vai acontecer aquilo, né? Ou você vai manipulando afetivamente. Algumas mães, eu não vou dizer quais, né? Ai, nossa, você vai me matar. Eu vou morrer, né? Coisas que a gente fala no nosso cotidiano, que está tão naturalizado que a gente não para perceber que isso pode se configurar uma violência psicológica no nosso dia a dia contra as crianças e adolescentes, porque eles estão aprendendo isso. Eu não falei que a gente, adulto, que vai ensiná-los a dizer isso é raiva, isso é paixão, isso é paciência, isso é amor, isso é frustração. A gente não vai ensinando eles a nomear esses sentimentos. Quando a gente está fazendo essas coisas que eu fui listando agora, exploração, vamos criticando o desempenho dele, a gente omite carinho, não dá, a gente só está trabalhando na rudeza, né? Na dureza do dia a dia, a gente nega atenção, a gente não supervisiona, então ele já toma banho sozinho, ele já faz tudo sozinho, mas a gente não supervisiona, a gente não dá essa atenção, a gente não está ali para dizer, não, toma banho direitinho, não, lavou, não, aqui você não lavou direito, você precisa lavar da próxima vez e tal. Quando a gente está fazendo isso, é uma forma, né, naturalizada do nosso dia a dia de manifestação da violência psicológica. Porque a violência psicológica, pessoal, não é algo que a gente vê quando chega no Datena apenas. Até chegar no Datena, já passamos por todas essas fases. E uma coisa que eu vejo bastante quando os pais têm uma relação violenta, é exigir da criança algo que ela ainda não desenvolveu a capacidade para corresponder. Né? Então ela sempre fica acumulando aquele sentimento de que eu não consigo fazer, eu não dou conta, eu não sou suficientemente capaz para lidar com isso. Então a gente tem que estar atento em relação à questão das violências, né? Aterrorizar uma criança é uma violência. Vou contar uma coisa que vocês vão ficar assim, quem já não fez aí, né, que atire a primeira pedra. Menino, você fez isso? Quando teu pai chegar, tu vai ver. Deixa teu pai chegar que você vai ver. A criança tem até diarreia, até diarreia de ver a hora que o pai vai chegar, porque está tão aterrorizada com a possibilidade do que o pai pode fazer, né? Isso é uma forma de violência psicológica, né? Quando você está rejeitando uma criança, quando você não reconhece o valor dessa criança, você não está legitimando as necessidades dessa criança. Né? Quando você a isola, quando você cria distanciamento em relação a essa criança, você não está deixando que essa criança tenha experiências sociais habituais à idade dela, e você vai impedindo ela de fazer amigos, de ela crer nela mesma, de ela responder a um mundo melhor. Quando você está aterrorizando essa criança, você vai instaurar um clima de medo. É uma criança que vai viver sempre em alerta, né? E essas agressões verbais vai fazer a criança crer que ela está sempre num mundo hostil, que esse mundo não é um mundo bacana de se viver. E tem uma violência que a gente quase não percebe, que é o corrompimento. A gente corrompe as crianças, né? Induz a criança ou adolescente a fazer algo, né, em prol de outra coisa. O que eu quero, né? Então, nossa, se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. Ou a gente também cria expectativas irreais, né, pessoal? Se passar de ano, te compro uma bicicleta. Aí a criança fica lá. Nossa, eu tenho que passar de ano que eu vou ganhar uma bicicleta. Passa de ano, você não fez mais que a sua obrigação. Opa! Porque você gerou uma expectativa que você não vai cumprir, que você não vai dar conta. Então o mundo não é seguro, não importa o que eu faço de bom
o mundo nunca vai me corresponder. E aí, falando especificamente de saindo um pouco da família e indo para fora, a gente vai encontrar o bullying na escola. O bullying, ele só é caracterizado quando existe a frequência, né, da agressão, né? Geralmente tem um uso, né, envolve um comportamento intencional, nocivo e repetitivo de submissão e humilhação, que é colocar apelidos, humilhar, discriminar, bater, roubar, aterrorizar, excluir, divulgar comentários maldosos, né? Tudo isso envolve um bullying. O bullying está entre a violência física e a violência psicológica dessa criança e desse adolescente. Eles podem estar presentes, né? Ocorre com frequência nas escolas e a gente sim tem que falar sobre isso, né? Há uns 10 anos atrás nós perdemos uma criança de 10 anos por conta do bullying. Ele se matou enforcado e ele deixou a seguinte frase. É uma criança, ela tinha 11 anos. Eu não tenho culpa de ter nascido negro, ter esse cabelo, e eu não sou gay, eu só sou magro. Então, olha só, nós perdemos uma vida por conta de uma bobagem, né? Então, o bullying é algo que a gente precisa falar, né? É algo que a gente precisa insistir. Como é na escola? Você sofre bullying? Do que as pessoas te chamam, né? A gente precisa ir nessa escola falar sobre bullying, conversar com os professores da importância deles tratarem esse assunto preventivamente, mesmo que não esteja acontecendo, porque as crianças vão falar se você é gordo demais, se é magro demais, porque essas violências são estruturais, tão naturalizadas na nossa sociedade, que é uma sociedade que se relaciona de forma violenta e machista, mas nós temos como mudar isso. Se o bullying aconteceu com a gente tem que trabalhar hoje para que os nossos netos não sofram bullying, né? Penso que é isso. E a coisa tem evoluído com a internet. Hoje em dia a gente já fala de cyberbullying, né? Que é quando troca mensagens, expõe a vida das pessoas nas redes sociais, fotos difamatórias, né? Que vai fazendo com que as pessoas vão se sentindo envergonhadas, e isso também é um comportamento repetitivo, né? Os famosos haters entra nas redes sociais para falar mal dessa criança e desse adolescente, e nós adultos suportamos essa dor, né? Muitos de nós. As crianças e adolescentes, elas ainda não têm desenvolvido esse sentimento suportivo de você lidar com uma rejeição tão forte assim e poder encarar isso, né? Encarar seus defeitos, suas dificuldades, as suas diferenças. Elas só vão ver tudo como algo que não é legal, né? Então, como é um momento que você está querendo ser muito aceito, isso pode ter um impacto muito nefasto, porque todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito, todo mundo tem coisas legais, tem coisas engraçadas, todo mundo é diferente, é diverso. Então é importante que a gente entenda que é necessário a gente falar disso. Se as nossas escolas estão falando ou não, vamos provocar a falar. Tem também o assédio moral e a violência moral, né? Também aqui de caráter repetitivo, é relativamente comum, né? Entre mais adolescentes do que crianças, que elas passam a ter situações constrangedoras, humilhantes, né? Que vão sendo exercidas ali por pequenos grupos ou por adultos que vão ficar na cabeça dela. Ai, que adolescente cabeçudo, que orelhudo, que dumbo, que isso, que aquilo, né? Também outra forma de violência contra crianças e adolescentes é uma forma indireta, mas que impacta, que é quando a criança está presenciando a violência que ocorre entre os pais, que ocorre dentro de casa, né? Na comunidade ou na rua. Então, os danos são ainda mais graves quando a própria vida da criança ou do adolescente está ameaçada, ou quando ela vê situações violentas contra uma pessoa querida. É muito difícil você ver um dos seus entes queridos serem ameaçados. Então, essa não é uma violência
que é a menor delas, né? É uma dinâmica emocional que vai trazendo prejuízos para a criança. Então é importante que a gente entenda isso. E por fim, tem a violência sexual. Na infância é comum o envolvimento de crianças, né, envolvidas em brincadeiras sexualizadas, que a gente chama de jogos sexuais, e isso costuma preocupar as famílias e os profissionais. No entanto, a gente precisa entender que isso faz parte, né, da fase do desenvolvimento dessas crianças que estão aí, ok? O que nós vamos observar é quando esses jogos, essas brincadeiras sexualizadas não são mais parte do desenvolvimento psicossexual dessa criança que está aí posta. Quando é que isso muda, né? Quando é que faz a diferença? Quando é que é outro aspecto do universo da vida dessas crianças? Bom, uma é que a gente não tem como evitar isso. Por quê? A criança, ela é um ser que ela é curiosa, nata, curiosidade espontânea. Então, ela vai ser mais despreocupada, mais divertida e ela vai brincar. Se ela tem curiosidade, ela vai sentar com outra, ela vai brincar, ela vai reproduzir uma cena primária que ela viu com o pai, com a mãe, ou ela viu na televisão, mas isso não vai ter um fundo sexualizado, é uma brincadeira naquele momento, né? Quando é que a gente começa a parar, poxa vida, aqui tem uma coisa que não tá legal, não faz parte? Quando essa criança é forçada ou coagida a fazer algo que ela não quer fazer, não faz parte da brincadeira. Então, o que a gente está considerando como violência sexual? Ela implica na ação na qual uma pessoa, em relação de poder, ou por meio de força física, coerção, intimidação, manipulação psicológica, né, obriga uma outra pessoa, uma criança ou uma adolescente, né, a realizar ato sexual contra a sua vontade, ou que exponha essa criança ou esse adolescente a uma interação sexual que propicie sua vitimização, da qual o agressor ele tenta obter qualquer tipo de gratificação. Então, esse jogo sexual com intenção de estimular sexualmente a criança ou adolescente, visando utilizá-lo para obter satisfação sexual, em que os autores da violência estão em estágio de desenvolvimento psicossocial mais adiantado que a criança e o adolescente, é caracterizado sim uma violência sexual, né? Ela vai abranger relações tanto homoafetivas como relações heteroafetivas, né? A gente fica assim, né? Achando que é exclusividade de um motivo. Não, nas duas relações ela vai ocorrer. E também vai ocorrer em relação... Tanto homens vão ser agressores, como mulheres também vão ser agressoras. A gente precisa estar atentas a isso. Pode ocorrer uma variedade de situações como estupro, incesto, assédio sexual, exploração sexual, pornografia, manipulação de genitália, mamas e ânus, né? Até o ato sexual com penetração, imposição de intimidade, exibicionismo, jogos sexuais e práticas eróticas não consentidas e impostas e voyeurismo. Bom, tudo isso com a intenção de obter prazer sexual por meio da observação. Quando a gente está falando de voyeurismo, exibicionismo e neste meio tem crianças e adolescentes, a gente está falando de violência sexual. Quando a gente está falando de voyeurismo e exibicionismo e nesse meio não há crianças e adolescentes e é consensual, aí tá tudo certo. É entre adultos, é consensual, tá tudo certo. Mas se não for consensual, é violência sexual. Então, crianças e adolescentes sofrendo violência sexual podem apresentar queixas muito vagas. Então, é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai ter que juntar. Então, não dá para dizer que uma coisa, falou isso, é violência sexual. Não, a gente precisa ter cuidado, né? Tem uma série de coisas que vão dar indicativos. Por exemplo, manchas roxas em pescoços, né? Na região do pescoço, partes cobertas do corpo, como nas coxas,
dor ou coceiras nas genitais, inchaço genital, doenças sexualmente transmissíveis em crianças. Não dá para pegar na toalha, gente. Vamos ficar esperto com isso. Dificuldade no andar, no sentar, infecção urinária, hemorragia genital renal, sêmen na roupa, na boca, no reto, nas genitais, roupas íntimas destruídas, sujas e manchadas de sangue, né? Gravidez precoce ou abortos que crianças e adolescentes tenham sofrido aí decorrente de uma violência. Então são várias as situações que a gente vai vendo. Como o abuso sexual, pessoal, ele é entendido da forma mais ampla, né, de violência sexual, né? Classifica os atos de violação sexual que ocorrem sem consentimento de uma das partes. Então, pode envolver pais, parentes próximos, né, que encontram em posições maior de poder em relação à vítima. São todas e qualquer práticas de cunho sexual que acontecem de maneira forçada por meio de alguém que ocupe uma posição hierárquica de poder e com autoridade em relação a essa criança, esse adolescente, né? O assédio ele pode ser definido com atitudes de conotação sexual. Tem uma diferença, né? Em que haja constrangimento. Então, você está constrangendo um adolescente, uma criança, né? Porque você é um adulto e aí você faz uma piadinha, né? Você vai reduzindo a capacidade de resistência do outro. Então tem também a questão da dissimulação do assediador, né, pelos efeitos provocados à vítima, né? Finge que é um elogio, mas na verdade não é, né? O assédio ele costuma ser mantido em sigilo e a gente tem que tomar muito cuidado porque está muito naturalizado e a gente não vai percebendo, né? Outra coisa, o estupro. O estupro é todo ato de penetração oral, anal ou vaginal, utilizando o pênis ou qualquer outro tipo de objeto, né? Cometido à força, submetendo essa criança, esse adolescente a uso de drogas ou à força física, né, incapaz de um julgamento adequado. O estupro ele é penalizado por lei 12.015 de 2009, que ela coloca como crime sobre a dignidade, né, tá aí no Código Penal. A exploração sexual é quando uma criança ou uma adolescente são submetidos à utilização sexual por parte de outrem com a intenção de gerar lucro ou troca, né? De gerar vantagens financeiras, né? Com fins comerciais. Então, praticamente você vende essa criança, esse adolescente para obter coisas. Então, isso é caracterizado como exploração sexual. Geralmente tem redes de prostituição, de pornografia e tudo mais, né? A exploração sexual é uma forma de violência sexual. E ela vai afetar todas as classes sociais. Não pensem vocês que são as classes mais pobres, todas as classes sociais, etnias, ambos os sexos, meninas e meninos. Entretanto, é as mais comuns entre os adolescentes, né? Sobretudo as adolescentes mulheres, né? A pornografia infantil, ela também é penalizada no artigo 240 da Lei 11.829 de 2008. Então, ela é definida pelo ato de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, né, por qualquer meio, cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Então, se você recebeu a foto da novinha no seu celular, já é um crime se você recebeu. Se você repassar, também é. Então tem que tomar muito cuidado com isso, orientar as pessoas que não se fica passando, nem por indignação a gente fica passando foto de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual, de pornografia infantil, né? Tem aí uma vertente que fala da adultização da criança e eu fico me questionando, né? Isso é uma forma de pornografia? Deixo para vocês pensarem aí. E por último, os maus tratos e negligência, que ocorre quando há omissões de cuidados por parte dos adultos, pais ou responsáveis pela criança ou pelo adolescente, inclusive por parte de instituições.
por deixarem de prover, né, necessidades básicas para essa criança e para esse adolescente que são necessárias para o desenvolvimento físico, emocional e social da criança e do adolescente, né? Vai incluir aí privação de medicamento, falta de atendimento à saúde, descuido com a higiene da criança e do adolescente, falta de estímulo, de proteção de condições climáticas, frio, calor, enfim. A criança está lá num frio sem blusa nenhuma, está lá no calor horroroso com capuz no rosto e o adulto não orienta, não verifica o que está acontecendo, né? Falta de condições para a frequência escolar, a criança falta na escola, você não está nem aí, falta de atenção necessária para o desenvolvimento físico, moral e espiritual dessa criança. A gente, enquanto adulto, é responsável de prover tudo isso. Não cuidar da alimentação, da saúde, da vida escolar, da higiene pessoal, da vestimenta e da segurança dentro e fora de casa são exemplos de maus tratos e negligência. E a gente não pode confundir isso com falta de recursos socioeconômicos. Isso é uma coisa, você não tem condições de dar para os seus filhos, né? Com assim, o pouco que eu tenho, eu consigo prover os cuidados. Então, são indícios que devem se realizar uma investigação detalhada sobre a situação da família antes da gente falar de qualquer coisa em relação a descaso, para entender como é que esse desenvolvimento dessa violência, desse maus tratos, dessa negligência estão ocorrendo. Então, por exemplo, negligência, quando a criança faz ingestão de produtos tóxicos, porque estão espalhados pela casa, né? Isso pode causar vários comprometimentos nos órgãos da criança, ou a criança se machuca e demora para procurar assistência, né? Aí a gente vai percebendo que tem aí uma negligência, né? A recusa dos pais em aceitar as orientações do calendário vacinal é uma forma de negligência, de recusar tratamento medicamentoso, das orientações educacionais e preventivas podem se caracterizar sim uma forma de negligência. E uma das mais severas formas de negligência é a negligência emocional, que é aquela que, apesar de toda dificuldade que a gente tem, os pais ou responsáveis eles nunca estão presentes emocionalmente para essas crianças e adolescentes, né? Não tem suporte afetivo, não tem suporte psicológico e não precisa ser especializado. Quando a gente está falando de suporte afetivo, algo afetou essa criança, esse adolescente que foi importante para ela e que ela precisa conversar com alguém. Tem alguém para ela confiar, que ela conversar? No geral, esse papel é dos pais. Os pais devem ser esse suporte, do qual as crianças podem procurar, conversar e tirar suas dúvidas. Se os pais não o são, quem o será? O mundo talvez, e aí o mundo não vai dar respostas adequadas como a gente gostaria. Então, às vezes a negligência emocional, ela vem pela TV, a criança está chorando muito, você vai lá dar um tablet. Você liga a TV, aperta lá o desenho dela, ela fica o dia inteiro naquela televisão. Ou coloca o adolescente nas redes sociais, ele fica navegando o dia inteiro. Você não para conversar, você não leva para sair, para passear, para andar num parque, você não escuta as reivindicações dele, ele fica ali. É como se vocês são dois estranhos convivendo na mesma casa e não tem uma troca afetiva, emocional, né? Não criam laços, vínculos. Então há uma caracterização de um abandono emocional e isso é muito ruim, né? É importante que a gente tenha um compromisso de trabalhar com todas essas problemáticas, né? Que a gente consiga identificar todas essas violências e que a gente possa refletir junto na nossa comunidade, como que a gente pode melhorar isso, trocar como é que um faz com o seu... Como é que você faz com seu filho? Como é que... Não, mas peraí, esse jeito aí é meio esquisito, né? Como é que a gente pode fazer sem bater? Como é que a gente pode fazer... para a gente estar mais próximo desses adolescentes,
Quando a gente se junta, quando a gente está munido de informação, de conhecimento, essa é uma arma poderosíssima para a gente entender o universo das mães, dos pais, das crianças, dos adolescentes, e aí a gente poder fazer uma mistura boa, um caldeirão que a gente possa sentar e conversar sobre esses aspectos e conseguir vencendo algumas coisas que são tão difíceis no dia a dia da gente, né? Para evitar que essas nossas crianças e adolescentes continuem numa situação de sofrimento. Antes de terminar, pessoal, só queria dizer para vocês que é o papel de toda a comunidade pensar como trazer um mundo melhor para as nossas crianças e adolescentes, mas conviver num mundo melhor junto com nossas crianças e adolescentes. Portanto, não é uma questão só da saúde, só da educação, é uma questão da sociedade. Então, para além dos serviços de saúde que nós temos, se precisar de casos mais severos de situação de violência, antes mesmo que a violência ocorra, nós, enquanto comunidade, precisamos nos unir e sentar e pensar aqui, entre nós, né, no nosso ciclo de amizade, como é que a gente vai cuidar das nossas crianças e adolescentes? Porque essa não é uma tarefa de um pai e de uma mãe só, é a tarefa dessa comunidade que está ali. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham ótimas reflexões e, como promotora legais, possam levar esses conhecimentos para as comunidades, para as mães, trocar ideias, que é isso que empodera as mulheres, que é isso que nos empodera nesse mundo tão difícil, tão cruel que a gente está vivendo. Obrigada a todas e até uma próxima oportunidade.